Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Veja essa questão enviada por um inscrito do canal. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por este componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Vamos primeiramente determinar se os resistores estão em série ou paralelo. Esse ponto aqui, eu vou colocar a letra A para representar o potencial. Deste ponto até a parte superior não há nenhum resistor. Dessa forma, manterei a mesma letra. Deste ponto a esse ponto também não tem resistor, novamente a letra A. Desse ponto a esse ponto houve um resistor no meio do caminho, então colocarei a letra C. Desse ponto até a parte superior não há nenhum resistor, somente um fusível. Vou considerar que a resistência do fusível é desprezível, então colocarei a letra C. Agora eu vejo que esse resistor ficou entre A e C, e esse também ficou entre A e C. Então tem um resistor entre A e C e vale 120 ohm, e eu tenho outro resistor entre A e C que vale 60 ohm. Dessa forma concluo que esses dois resistores estão em paralelo. Como calculo a resistência equivalente do circuito em paralelo, eu faço o produto pela soma. Então vai ficar 120 que multiplica 60 que divide pela soma, ou seja, 120 mais 60, cujo resultado será 40 ohm. A corrente que vai entrar no circuito ela será dividida em duas partes. Uma parte da corrente vai para esse resistor superior e a outra parte da corrente vai para o resistor inferior. A corrente que passa no resistor superior, que é o de 120 ohm, vai ser a mesma corrente que irá passar pelo fusível. De acordo com o enunciado, a corrente que passa no fusível pode ser no máximo 500 mA. Ou, transformando isso aqui para amperes, eu encontrarei 0,5 amperes. Como dito anteriormente, esses dois resistores estão em paralelo. Se estão em paralelo, a tensão no resistor 1 é a mesma tensão no resistor 2. Como calcula a tensão? Pela primeira lei de Ohm, U é igual a RI. Então, substituindo aqui, encontrarei o seguinte: o U1 vai ser o resistor 1 vezes a corrente 1, que é igual ao U2. Vai ser o resistor 2 vezes a corrente I2. Vou chamar de 1 o resistor que está na parte superior. O resistor 1 vai ser 120. A corrente que passa por ele é a mesma que passa no fusível. E a corrente que passa no fusível é 0,5 amperes. E vai ser igual. O resistor 2 é o de baixo, que é o de 60. Vezes a corrente I2. Fazendo cálculos, encontrarei que a corrente 2 vai ser o dobro, ou seja, 1 ampere. Podemos então desenhar que no resistor de 120 ohm irá passar uma corrente de meio ampere e no resistor de 60 ohm irá passar a corrente que é o dobro, ou seja, 1 ampere. Após a divisão, vai passar 1 ampere aqui e meio ampere aqui em cima. As duas correntes irão encontrar nesse nó e vão passar pelo outro resistor de 40 ohm. Em outras palavras, vai passar uma corrente nesse resistor de 40 ohm que vale a soma dessas duas correntes, ou seja, 1 e mais meio. 1 mais meio vai dar 1,5 amperes. Em outras palavras, a corrente vai ser de meio ampere aqui, vai ser de 1 ampere aqui embaixo. As duas irão se encontrar e vão gerar uma corrente de 1,5 amperes aqui embaixo. E o fusível está logo aqui na frente desse resistor de 120 ohm, como está mostrado no desenho anterior do enunciado. Agora eu vejo que a vizinhança do fusível é esse resistor de 40 ohm e esses dois resistores que nós temos em paralelo. Em outras palavras, a resistência equivalente vai ser dada por 120 e 60, já fizemos o cálculo anteriormente e encontramos 40 ohm, mais o resistor de 40 ohm está em série ao resistor de 60 ohm. Dessa forma, a resistência equivalente vai ser de 80 ohm. Nesse trecho aqui está passando a corrente de quantos amperes? Ora, no trecho inteiro está passando 1,5 amperes.
meio ampere no resistor de 120 e 1 ampere no resistor de 60. Então, usando a primeira lei de Ohm, eu concluo que a DDP no trecho em que nós temos o fusível vai ser dado por a resistência é 80 ohm e a corrente é 1,5 amperes, cujo resultado será 120 volts. Outra resolução seria calcular o resistor equivalente de toda a associação. Vimos anteriormente que esses dois resistores estão em paralelo. Como calcular a resistência desse trecho em paralelo? Ora, se é em paralelo, eu calculo fazendo o produto pela soma. Então vai ficar 60 vezes 120, que divide por 60 mais 120. E vai me dar 40 ohm. Da mesma forma, eu vejo que esses dois aqui também estão em paralelo. Como calcular a resistência equivalente? Novamente, uso o produto pela soma. Então vai ficar 60 vezes 30 e divide por 60 mais 30, que vai me dar 20 ohm. Agora, se eu redesenhar o circuito, encontrarei o seguinte. Temos aqui um trecho de 40 ohm. Temos aqui um outro resistor de 40 ohm. Temos aqui em cima esses dois que me originou um de 20 ohm. E nós temos aqui um outro de 60 ohm. Agora eu vejo que esse está em série com este. Se estão em série, basta somar. E esse também está em série com esse outro. Ou seja, basta somar. 20 mais 60 vai me dar 80. E 40 mais 40 vai me dar 80 também. Agora eu vejo que esses dois resistores também estão em paralelo. Se estão em paralelo, eu posso usar o produto pela soma, ou como eles são iguais, eu posso calcular a resistência equivalente usando o seguinte artifício: resistência dividido pelo número. Fórmula válida quando os resistores estão em paralelo e são iguais. Então eu tenho dois resistores de 80, então vou ficar 80 dividido por 2. Dessa forma, concluo que todo o circuito será substituído por um único resistor de 40 ohm. Agora posso calcular a tensão da bateria, ou a tensão do circuito, usando a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Como dito no enunciado, a corrente que passa pelo fusível pode ser no máximo meio ampere. Então, meio ampere é a corrente que irá passar nesse fusível, e esse meio ampere é a corrente que vai entrar pelo resistor de 120 ohm. Ora, se aqui passa meio ampere e ele tem uma resistência de 120, o outro que tem a resistência que é a metade passará o dobro de corrente, então passará 1 ampere. Resumindo, nesse trecho aqui do circuito eu tenho 1,5 amperes passando, então a corrente será de 1,5 amperes nesse trecho de baixo, e aqui em cima também será 1,5 amperes, já que os dois são iguais. Agora, aplicando a lei de Ohm, eu posso calcular a tensão de todo o circuito. Todo o circuito tem uma resistência que vale 40 ohm, e a corrente de todo o circuito vai ser 1,5 em cima e 1,5 embaixo. Ou seja, no final das contas está passando 3 amperes em todo o circuito. 40 vezes 3, acharei também 120 volts. Novamente, encontro que a resposta é a letra D. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, espero que você tenha gostado. Abraços e até o próximo vídeo. Falou!